TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Meus cumprimentos aos telespectadores da TV Fortaleza, canal 6 da Multiplay, canal 61.4 na TV Digital. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. É uma alegria tê-los conosco. Dando continuidade à nossa série de entrevistas que nós estamos fazendo toda semana com os principais políticos, os principais empresários e os principais profissionais do Ceará, eu hoje tenho uma grande satisfação de receber no nosso programa um homem, um profissional que é unanimidade. Todas as pessoas que o conhecem, eu elogio bastante pela sua seriedade, pela sua competência. Dr. Rui Martinho. Dr. Rui Martinho, ele é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará. Eu queria inicialmente, doutor Rui, que o senhor fizesse um resumo do seu currículo profissional e pessoal. Bom, antes de mais nada, eu quero cumprimentar você e o seu distinto público. Bom, na minha vida profissional, eu, sobretudo, a maior parte do tempo me dediquei ao magistério na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Fundamentos da Educação, da Faculdade de Educação. O Departamento de Fundamentos é o que reúne disciplinas propedêuticas, que servem de base para as disciplinas profissionais que vêm subsequentemente. E para isso, eu que sou bacharel em administração e advogado, fiz um mestrado em sociologia, porque as disciplinas básicas lá são sociologia da educação, história da educação, filosofia da educação, metodologia da pesquisa. E aí fiz um mestrado em sociologia. E achei que seria mais do mesmo fazer doutorado em sociologia. Fiz um mestrado em sociologia aqui na UFC. E fiz um doutorado em História na Universidade Federal de Pernambuco. E isso me levou ao programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFC, onde eu ministrei a disciplina de Teoria da História, em sucessivos períodos. Paralelamente a isso, eu colaboro com alguns órgãos da imprensa e em alguns blogs e advogo. Certo. Mas quer dizer que você tem formatura em Direito e em Administração. Certo. E esses cursos de mestrado e doutorado em Sociologia e História, respectivamente. Perfeitamente. Doutor Rui, eu gostaria de fazer algumas indagações, aproveitando aí o seu conhecimento muito grande nessa área. O Brasil está no caminho certo com esse novo formato de governança? Bem, primeiro precisaríamos saber qual é o novo formato de governança. Me parece que isso não ficou muito bem definido ainda, até porque nós temos um momento de quebra de paradigmas, nós temos um momento que tem sido descrito como disruptivo, e uma coisa é quebrar paradigmas, outra coisa é montar ou construir um novo paradigma. Isso acho que vai levar algum tempo, é preciso a poeira baixar para a gente ver como é que fica. Mas, de fato, uma primeira mudança já houve, programada ou não pelos maiores protagonistas, pelo presidente da República e os líderes do Congresso. Houve, querendo eles ou não, por acaso ou por força dos acontecimentos, houve um maior protagonismo do Poder Legislativo. Acho que o Poder Legislativo nunca teve tanto protagonismo em toda a história da República, nem mesmo no curto período de parlamentarismo que nós tivemos entre fins de 1961 e fins de 1963, certo, que era um falso parlamentarismo. Mas hoje temos um Congresso muito atuante. Temos também, por força da Constituição de 88 e de um certo predomínio nos meios doutrinários da chamada nova hermenêutica constitucional, isso junto com uma constituição principiológica, analítica e dirigente e rígida, nós temos um grande protagonismo do judiciário, especificamente ou principalmente no Supremo Tribunal Federal. Nós temos tido um momento de ativismo judicial e isso tem sido uma coisa muito presente, muito forte
na política brasileira. Certo. E acho que são os aspectos mais novos. Agora, com relação à parte de política partidária e eleitoral, aí nós temos algumas novidades que ainda não podemos avaliar bem. Uma dessas novidades é o maior protagonismo da sociedade, talvez alguém diga das massas, porque as redes sociais permitiram isso. As redes sociais quebraram o monopólio de comunicação da mídia tradicional. E isso tem tido forte repercussão e nós ainda não temos como avaliar perfeitamente em que isso vai dar. Além disso, nós tivemos uma sucessão de escândalos que fragilizaram muito as lideranças políticas tradicionais e as agremiações partidárias. E aí ficamos num deserto de lideranças e num deserto de organizações partidárias. E surgiu, em razão disso, uma oportunidade para a emergência de algumas novas personagens, que ainda não sei se serão novas lideranças, mas estão postas aí. Inclusive o presidente da República, que é formalmente uma liderança. Se vai ser uma liderança de fato na política, vamos ver no correr do tempo. Mas certamente poderá ser, ou talvez até eu devo dizer, deverá ser uma liderança de um certo segmento político da sociedade. Agora, a amplitude dessa liderança ainda não dá para avaliar e vai depender muito do que se chama legitimidade de curso. Porque a política, quando alguém é eleito, ele passa a ter uma legitimidade que sai das urnas, que é chamada uma legitimidade originária, certo, porque foi dada pelas urnas. Mas essa legitimidade originária vai perdendo força e passa a ser importante uma legitimidade de curso, que é uma legitimidade derivada ao longo do curso do exercício do mandato, conforme o desempenho do mandatário. E isso, com 8 meses, não dá para dizer muita coisa ainda, né? Agora, tem alguns parâmetros que foram quebrados, né? Houve inicialmente a formação de um ministério que não foi feito com base em acordos de interesses particularistas. Perfeito. Agora, dizem que do segundo escalão, terceiro escalão para baixo, tem alguma negociação, né? E tem havido um ritmo, até por força da situação desesperadora das finanças públicas, tem havido um ritmo inusitado de reformas. O Brasil fez uma reforma previdenciária, eu digo fez porque está praticamente concluída, num prazo muito menor e com um alcance muito maior do que as 3 últimas reformas que foram feitas nos governos anteriores de diferentes partidos, sob a liderança de diferentes líderes. Certo. Então, acho que tem uma porção de novidade aí para ver. Perfeito. O senhor falou aí que o Congresso Nacional tem tido uma participação muito ativa, né, nessa atual administração. E interessante é que nós temos no Senado um senador novo, quer dizer, um senador novo, mas que nunca tinha ocupado nenhum cargo de liderança. E que não era uma liderança política nacional, eu acho que nem mesmo lá no Amapá. Exatamente. E o próprio Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, que aliás eu conheço pessoalmente, é um rapaz jovem, né, filho do César Maia, também não era tido como um grande líder, né? De repente saiu o presidente da Câmara. Então, quer dizer, hoje nós temos o presidente do Senado e o presidente da Câmara que não eram tidos como grandes líderes. É, porque os grandes líderes foram muito prejudicados pelos escândalos. Perfeito. De todos os partidos. E quem é que sobreviveu? Quem não tinha a responsabilidade da liderança. Isso. Então, Maia, Alcolumbre, essas pessoas não tinham a responsabilidade dos escândalos. Isso. Ou pelo menos até agora não se falou muito nisso. Isso. Né? Isso. Então, sobrou para eles. Não apenas sobrou. Principalmente o Maia está mostrando também muita habilidade. Isso. Né? Perfeitamente. Agora, Alcolumbre, eu não sei se tem tanta habilidade assim. E o próprio Bolsonaro, quer dizer, não era uma pessoa conhecida. Eu confesso a você que eu não o conhecia como deputado. Ele passou pesquisa. Não, ele não tinha... 4 ou 5 mandatos, mas não tinha ocupado nenhuma Ao longo posição. de 28 anos, ele não exerceu liderança nenhuma. Pois é. É.
e não se destacou nem apareceu no noticiário, a não ser em razão de alguns entreveros. Isso. Né? Perfeito. E talvez isso tenha sido o que o permitiu emergir como uma figura de proa. Perfeito. Porque não participando das negociações, das decisões, ele não foi responsabilizado por elas. Isso. Então, embora ele estivesse dentro da política há muito tempo, 28 anos na Câmara Federal e antes tinha sido vereador no Rio de Janeiro, então ele deve ter pelo menos uns 30 anos aí de vida pública, ele sempre foi um estranho no ninho da política. Isso. E por ser um estranho no ninho, ele é percebido e, de fato, é alguém que não era do grupo, Isso. que não fazia parte do jogo. Exatamente. E isso o permitiu assumir uma posição de dizer, bem, eu sou diferente da velha política. Perfeitamente. E a velha política foi muito repudiada, tanto em razão dos escândalos, como em razão da crise econômica e financeira. Perfeitamente. Inclusive, ele tem uma característica, o presidente Bolsonaro, é que ele é desses que, quando quer dizer uma coisa, ele diz, né? Quer dizer, já tem sido abertas já pequenas crises em função de afirmações que ele faz, quer dizer, ele me parece que é uma pessoa que não mede muitas palavras, né? Então, isso às vezes tem causado já até alguns problemas que ele vem contornando. Tem uma expressão popular para definir a figura dele, que as pessoas popularmente dizem que ele não tem papas na língua. Né? E isso está sendo tolerado, isso não era uma prática na política até poucos anos, e isso não seria tolerado até relativamente recentemente. Mas isso está havendo agora no Brasil, está havendo nos Estados Unidos, está havendo nas Filipinas, está havendo na Hungria, está havendo na Turquia, está havendo na Polônia, está havendo em muitos lugares do mundo. Certo. E por quê? Porque aquela diplomacia de punhos de renda e aquela atitude contida e por que não dizer elegante, que até certo ponto existia na política, embora tenha havido também até troca de sopapo na política. A quebra da elegância e até da compostura também não é novidade. Perfeito. Mas não era tão frequente, sobretudo nos cargos mais importantes. Deputados do baixo clero podiam se engalfinhar, Isso. mas presidente da República, ministro do Supremo, presidente do Congresso, presidente da Câmara dos Deputados não fazia isso. Certo. Agora, ministro do Supremo faz. Troca insulto com outro ministro. Certo. E por que isso? Porque, entre outras coisas, porque a postura de respeito que esses cargos tinham como parte dele, essa postura foi quebrada. E como que o repúdio pela velha política, agora como que está repudiando a conduta diplomática, como se a conduta diplomática fosse uma coisa hipócrita. Certo. E tem um pouco disso, mas não é só isso. Faz parte também da civilidade. Perfeito. Eu acho que se estamos realmente menos hipócritas, estamos também menos civilizados. É um aspecto que não sei se vai durar muito tempo esse tipo de jogo, porque isso pode tornar o exercício da vida pública muito desgastante. O que é certo, né, doutor Rui, é que no momento a gente não sabe ainda que rumo vai se tomar no país, Sim. né? Quer dizer, algumas coisas ainda indefinidas, o presidente está lá há 7 meses, né, 8 meses, então a gente não sabe exatamente qual é a posição que será definida mesmo, né? Do ponto de vista da história, sempre se diz que o passado é irrecuperável, o presente é fugidio e o futuro é inescrutável. Perfeito. Mas nunca foi tanto como agora. Perfeito. Embora aqui no Brasil já tenha aquela frase famosa do Pedro Malan, né? Que diz que no Brasil até o passado é imprevisível. Perfeito. Doutor Martinho, Rui Martinho, eu quero lhe pedir um intervalo de 1 minuto e voltaremos em seguida. Tudo bem. A Câmara Municipal de Fortaleza não para de trabalhar pela população da nossa cidade. E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia, temos vários canais de comunicação. Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram, YouTube
TV Fortaleza e Rádio Fortaleza. Acesse, comente, assista, participe. A casa é sua também. Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor. Fortaleza. Bicicletar, ciclofaixas e ciclovias da Prefeitura. Exercícios mais saúde. Novas praças, areninhas e academias da Prefeitura. Prevenção é saúde. Ecopontos, combate à dengue e prevenir acidentes no trânsito. Prefeitura e você, uma saúde melhor. É a gente que faz. Investir no social é a melhor forma da Prefeitura ajudar na segurança de Fortaleza. Amplia o tempo integral com a reforma de escolas, Rede Cuca e novas escolas modelo. Faz novas areninhas e criou a primeira célula de proteção comunitária. A Prefeitura colabora na segurança com a Guarda Municipal e também com nova iluminação. Eu me sinto segura e protegida em deixar os meus filhos na creche da Prefeitura. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor. É a gente que faz. Bem, meus amigos, nós voltamos no programa de hoje, conversando aqui com o doutor Rui Martinho, um homem muito conceituado, um homem que tem muito conhecimento, também nessa área de política. Doutor Rui, a atuação do STF tem sido positiva ou negativa para a sociedade contemporânea? Bem, o STF tem a missão constitucional de ser o guardião da Constituição. E a Constituição é o que, em linguagem jurídica, se classifica como uma Constituição analítica, porque tem muito detalhe e é muito abrangente. Tem muita matéria chamada matéria constitucional imprópria, porque própria seria apenas aquela matéria que fala da estrutura do Estado, da organização do Estado e das garantias dos cidadãos. E a nossa Constituição regulamenta até direito trabalhista e licença paternidade e outras coisas que deveriam estar nas normas infraconstitucionais. Mas é assim e está posta assim. Então, não tem uma unha encravada que não se resolva na Constituição. Não se disputa uma questão de uma unha encravada que não vá parar na Constituição e, consequentemente, no Supremo Tribunal Federal. E isso faz com que o Supremo defina sobre tudo. E como foram positivados na Constituição princípios gerais do direito, que antigamente só entravam nas decisões judiciais para preencher lacuna do ordenamento jurídico, mas agora eles estão positivados, esses princípios, então eles entram na frente de tudo. E todas as normas ficam subsumidas a esses princípios. E princípio é uma coisa aberta. Princípio não tem só uma possibilidade de incidência prevista. Costuma-se dizer que norma é um gênero que tem duas espécies, pelo menos. A espécie regra e a espécie princípio. A espécie regra só tem uma hipótese de incidência. E eu gosto de, não tenho pé de me repetir, e gosto de dizer. Velocidade máxima 60 km é uma regra porque só tem uma hipótese de incidência. Ela só cai na cabeça do motorista se ele ultrapassar 60 km e não tem nenhuma outra conduta que seja alcançada por ela. Agora, se você disser assim, não dirigir perigosamente, aí não é regra, aí é princípio. Certo. Porque dirigir perigosamente eu não sei o que é. Pode ser tudo e não ser nada. Então, pode ser dirigir embriagado, pode ser dirigir namorando, pode ser dirigir falando no celular, pode ser dirigir com excesso de velocidade, pode ser, não sei, com o carro com algum defeito mecânico. Então, são hipóteses que podem até ser abertas à subjetividade da autoridade. E aí a Constituição deu nas mãos do Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, uma grande abertura para o exercício da subjetividade. Certo. E isso exacerbou até o conflito interno no Supremo. Isso juntamente com a transmissão ao vivo das sessões do Supremo pela televisão. Isso é que eu queria dizer. Né? Eu acho que depois dessa transmissão... Isso também mexe com a vaidade e outras coisas mais. Perfeitamente. Né? Eu acho que, de certo modo, o STF ficou mais exposto, né?
E, juntamente com isso, veio uma certa perda da compostura que está acontecendo no mundo todo. Isso. E aí tem ministro trocando insultos que não se via em outros tempos, ou pelo menos não se sabia. Perfeitamente. Se passava a portas fechadas, não se sabia. E hoje está tudo muito exposto. Perfeito. Então, o Supremo tem tido um papel que, em alguns momentos, tem sido a defesa de algumas garantias muito importantes. E, por outro lado, ao usar com muita frequência a chamada interpretação conforme, na interpretação conforme, a autoridade diz, o Supremo diz, na Constituição ou na lei está escrito assim, mas vamos ler de outro jeito, e diz como é que vamos ler. Então, há um exemplo que esclarece bem isso. A Constituição diz que casamento é a união do homem e uma mulher. E o Supremo chega e diz, vamos fazer uma interpretação conforme. Considerando tais e tais razões, agora pode ser também uma união entre pessoas do mesmo sexo. Bom, isso é um caso de interpretação conforme que tem um grande amparo na doutrina, mas que, de certa forma, ela fragiliza a segurança jurídica. E eu conheço pessoas que defendiam com entusiasmo a interpretação conforme, mas já estão se arrependendo disso, porque, de fato, a segurança jurídica tem saído abalada. Por outro lado, tem havido uma certa quebra da separação dos poderes, porque o Supremo tem, de fato, a prerrogativa de legislar, mas legislar apenas e tão somente negativamente. Legislar negativamente significa retirar do ordenamento jurídico uma norma. Retirar do ordenamento jurídico quer dizer que ela não tem mais efeito, que ela é inconstitucional, que ela não é mais para ser observada. Isso é legislar negativamente. Agora, outra coisa é legislar positivamente. E o Supremo tem feito isso. E isso é ativismo judicial. E por que ele faz isso? Porque a Constituição inventou uma coisa, o legislador constituinte inventou uma coisa que é inconstitucionalidade por omissão. Então, entende-se que está previsto na Constituição alguma coisa, o Supremo e o Congresso Nacional deveria ter legislado a respeito daquilo, e não legisla. E aí o Supremo chega e diz, o Congresso não legislou, então eu vou legislar. E aí está abusando, está se falando muito hoje em abuso de autoridade. Aí o Supremo está praticando abuso de autoridade, porque admitindo-se a existência de inconstitucionalidade por omissão, e temos que admitir, porque ela está lá na Constituição essa hipótese, o Supremo pode e deve comunicar ao Legislativo que está acontecendo essa inconstitucionalidade por omissão, e pronto. Não está previsto que o Supremo vai atuar como um órgão supletivo do Legislativo. E uma coisa que ainda é pior do que isso, é que quando o Legislativo se omite, na verdade não se trata de omissão. Quando o Legislativo não se pronuncia sobre um tema, ele não o faz com medo do eleitor. E se ele não faz com medo do eleitor, é porque não deve ser feito do ponto de vista da democracia. Então, o que ele está fazendo é um veto tácito. Se o Supremo não cria uma lei que a sociedade está clamando, que alguns setores barulhentos da sociedade estão clamando por uma lei, ou alguns reis filósofos cheios de sabedoria estão dizendo que o Legislativo deve legislar tal coisa, e ele não faz, ele está dizendo, veto essa pretensão, não apoio essa pretensão. E político não é besta. Político pode ter e tem muitos defeitos, mas não é besta. Perfeito. Se ele não veta com medo do eleitor, é porque os eleitores não querem. E se os eleitores não querem, não é o Supremo que deve chegar e empurrar a garganta abaixo. Então, acho que aí o Supremo tem cometido um erro grave. Nos Estados Unidos, houve um período em que o Supremo, a Suprema Corte, como eles chamam lá, andou exercendo ativismo judicial. Andou, como diria o nosso matuto aqui, passando o pé adiante da mão. Certo. E o Roosevelt resolveu a questão aumentando o número de ministros. Eram 11 ministros, ele nomeou mais 5. Aí passou a ser
a Suprema Corte passou a ter por algum tempo 16 ministros. Os 5 nomeados pelo Roosevelt se opuseram ao ativismo judicial e a coisa voltou ao leito normal. Aqui essa solução não é possível, porque a nossa Constituição diz que o número de ministros do Supremo Tribunal Federal é cláusula pétrea. Certo. Então eu não sei como é que isso vai se resolver. Perfeito, doutor. Quais providências deveriam ser adotadas para reduzir a predisposição dos homens públicos para a corrupção? Bom, aí não precisa inventar a roda, né? Não é preciso a gente criar novidade. Aí, no mundo inteiro, há um procedimento que nós adotamos aqui. É um princípio da administração pública muito importante no sentido do objetivo que você lembrou, que é o princípio da publicidade dos atos administrativos, que, aliás, também vale para o judiciário, né? Os atos processuais têm, entre muitos outros princípios, o da publicidade dos atos processuais. E por que que isso limita a corrupção? Porque diz o Aires Brito que o melhor alvejante é a luz do sol, né? Nada melhor para constranger a prática do crime do que mostrar para todo mundo. Certo. Então esse é um dos caminhos para conter a prática da corrupção. O outro, a Constituição nos deu, mas parece que os membros dos poderes não acreditaram durante muito tempo, de uns 5 anos para cá é que estão acreditando, que é a independência do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é o defensor do interesse público primário. O interesse público primário é o interesse da sociedade, porque existe um interesse público secundário, que é o interesse do Estado. Certo. Mas o Ministério Público representa o interesse público primário, não é o interesse do Estado, é o da sociedade. Portanto, ele pode se contrapor dirigentes do Estado que estejam praticando condutas irregulares. E está começando a fazer isso. Enfrentando muita dificuldade, porque tem gente que tem seus corruptos de estimação, então existe pressão da imprensa, existe pressão de muitos setores da sociedade, inclusive no próprio Supremo. Mas está começando a fazer isso. E a magistratura também. Por quê? Porque magistratura e Ministério Público tornaram-se independentes e são inamovíveis e têm muitas garantias. E podem fazer isso. Agora, tem um terceiro fator, que é o eleitor que resolve. Né? Cabe ao eleitor expulsar da vida pública quem pratica corrupção, negando o voto, deixando de reeleger, não tendo corrupto de estimação. Certo. Doutor Rui, a ausência de bons líderes para a condução do destino da nação é uma falha atribuída a quem? Bom, aí nós temos também muitas variáveis no jogo. Primeiro, tem um sistema partidário, eleitoral, muito ruim. Né? Nós temos agremiações políticas que não são propriamente partidos. São cooperativas de poder que se aglutinam em torno de lideranças regionais ou locais. Essas lideranças, em geral, agem como donos dos partidos. Certo. E oferecem ao público algumas opções limitadas de escolha na hora da eleição. Isso dificulta a que o eleitor possa expulsar da vida pública algumas figuras, porque ele só tem o leque de escolha dele aquele que os donos dos partidos oferecem. Perfeito. E eu tenho feito uma proposta, e já escrevi algumas vezes sobre isso, de reforma político-eleitoral no Brasil, em que eu sugiro, primeiro, que ser membro da mesa diretora do diretório federal, estadual ou municipal de qualquer partido, seja uma coisa que se faz no máximo 2 vezes na vida. Que o fulano é eleito presidente do diretório, ou secretário do diretório, ou qualquer coisa, uma vez podendo ser reconduzido outra vez. Pronto. Teríamos um limite aos donos dos partidos. Perfeito. Outra medida seria que essa escolha fosse feita em votação secreta pela totalidade dos filiados do partido. Eu quero ser presidente do partido. Muito bem, mas quantos votos eu tenho dos filiados? Isso. Porque o sujeito é dono do partido e não tem quem tire ele de lá. Então, isso ajudaria a aperfeiçoar
a representação política. Certo. Mas aí eu faço também outras propostas, porque eu acho que a representação política proporcional é muito complexa e muito distante do eleitor. O eleitor vota no deputado federal ou no deputado estadual e, no fim, ele não sabe para quem vai o voto dele. Aquele voto entra num sistema complexo e tem um quociente eleitoral e tem os votos do partido. Então, eu acho que teríamos que ter o voto distrital. E eu diria o voto distrital puro, porque aí o eleitor... Olha, tem muita gente que não sabe quem foi o deputado em que votou, mas todo mundo se lembra de quem votou para prefeito. Então, se cada distrito elegesse o seu deputado, os eleitores daquele distrito saberiam em quem eles estavam votando. Isso, exatamente. Uma carreira feita dentro do distrito, e aí seria preciso que se exigisse tempo de permanência no distrito, de residência eleitoral, de domicílio eleitoral, para fazer política no distrito. Ah, o fulano quer ser candidato do distrito tal, distrito X ou Y. Bom, há quanto tempo ele tem domicílio eleitoral nesse distrito? Perfeito. Aí teria que ter uma marca de 3 anos, 4 anos, teríamos que pensar num prazo. Eu propus em mais de uma ocasião 3 anos. Né? Outra coisa, a grande crítica que se faz ao voto distrital é que as minorias seriam esmagadas, porque se você eleger só um deputado no distrito, as minorias não elegem ninguém. Então eu digo, bom, então podemos fazer uma eleição de 2 ou 3 deputados num distrito, desde que seja uma eleição majoritária, que não tenha voto proporcional dentro do distrito. Quem são os 2 ou os 3 que vão ser eleitos? Os mais votados. Perfeito. Ah, mas e a minoria? Quem não for um dos 2 ou um dos 3 mais votados, espera crescer e ser eleito. Se tem 2 ou 3 mais votados, não tem um esmagamento de uma minoria expressiva. Fica de fora uma minoria inexpressiva. E essa minoria pode fazer parte do partido. Ele não vai ser o deputado do distrito, mas ele vai estar lá dentro do partido, do diretório do partido, fazendo política dentro do partido. Perfeito. E finalmente, eu diria que seria importante que as carreiras políticas se fizessem também com exigências de requisitos. Quem queira ser prefeito já foi vereador? Quem queira ser prefeito já foi secretário municipal? Quem quer ser governador já passou pela Assembleia para conhecer como é a dinâmica da política? Já foi secretário de Estado? Alguns requisitos. Não estou dizendo que tinham necessariamente que ser esses que eu estou enumerando, mas acho que se devia pensar em alguns requisitos. Doutor Rui, infelizmente o nosso tempo está chegando ao final, mas não queria deixar de fazer essa última Quando a conversa é boa, no instante passa. Sem dúvida, a gente conversando com um homem inteligente como o senhor, o tempo passa rápido. Mas eu queria lhe fazer essa última pergunta. A próxima safra de prefeitos a serem eleitos em 2020 será melhor ou pior do que a atual? Nós dizíamos há pouco que o futuro é inescrutável, né? Que até o passado é imprevisível, imagina-se o futuro. Perfeito. Eu lembrei, você falou isso aí, eu lembrei de uma frase que atribuem ao Ulisses Guimarães. Ele teria dito: vocês estão achando esse congresso ruim? Espere só o que vem aí. Porque tem havido um paradoxo na política brasileira. É que, na medida em que as nossas eleições se tornam mais democráticas, a representação piora. No tempo do Império e da República Velha, por exemplo, na República Velha de antes de 1930, né, a Primeira República, de 1891 a 1930, um político do Rio Grande do Sul, o Borges de Medeiros, sem nunca ter vindo ao Ceará, foi eleito deputado federal pelo Ceará, porque o presidente da República pediu ao governador, aqui o comendador Ascioli, que o elegesse. Então, as eleições eram eleições a bico de pena e o Borges de Medeiros virou deputado pelo Ceará, porque não tinha condição de um arranjo lá no Rio Grande do Sul. E a representação do Congresso era melhor. Não digo que ela fosse melhor em termos de representação de interesses. Aqui não estou dizendo que a representação piorou em termos de representação de interesses, mas em termos de representação cultural, em termos de representação das mentalidades, na medida em que você abriu as portas do curral eleitoral,
a boiada passou a votar de uma maneira muito desorientada. Perfeito. E aí nós passamos a ter personas muito estranhas na vida pública. Perfeito. Mas, doutor Rui, eu queria agradecer demais a sua presença aqui no nosso programa. Fiquei muito feliz de o senhor ter vindo aqui. Quem agradece sou eu, ter obrigado. acesso ao seu público e ter um papo agradável desse aqui. Tá, muito obrigado, doutor. Muito Por obrigado ao senhor pela sua presença, aos telespectadores, muito obrigado pela audiência. Esse programa aqui vai ao ar no domingo, às 19 horas, reprisa na segunda-feira, às 18 horas, reprisa na sexta-feira, às 15 horas, e sempre que o nosso amigo Praciano encontra, ele coloca alguma de madrugada, às vezes eu acordo de madrugada, está passando o nosso programa. Então esse programa vai ao ar também em outros horários. Muito obrigado a todos, e um grande abraço e até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.